E aqui no nosso podcast, a gente gosta de começar pelas origens do nosso convidado, né? Conta pra gente aí, você nasceu realmente no Brasil? Porque muita gente tem dúvida, né? Então, eu sou 50-50, né? Eu sou brasileira, nascida no Brasil, paulista, e sou filha de... São Paulo. Sou de São tá Paulo. aqui. Minha mãe é mineira e o meu Amo. pai é libanês. Mineira da onde? Ela nasceu em Carmo da Mata, mas morou em Uberlândia. Não é Uberlândia. Esqueci o nome da cidade. Uberaba. Não. Uberlândia. Esqueci o nome da cidade. É uma cidade grande que eu fui. Betim. Betim. Do lado de Betim. BH. Você é mineira, né? Não, você é Espírito Goiânia. Santo. Ah, do Espírito Santo. Mas é porque é o interior do Espírito Santo, que é beiradinho com Minas, então fica tudo misturado. Fica com esse sotaque. A família do meu pai é mineira e eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de Pirapora? Ai, bora. Daquela música que é uma das sim, músicas que eu mais gosto. E de Buriti Alegre. Buriti. Butiá. Butiá, já comeram? Uma fruta de Santa Não. Catarina. Você falou Buriti, lembrei de butiá. Uma frutinha amarelinha que tem Não. lá em Santa Catarina. Muito gostoso. Aí termina de contar pra gente. Então, eu sou filha de pai libanês com mãe mineira. Minha mãe conheceu meu pai e ela não era muçulmana, ela é de família cristã. E aí ela nunca tinha se identificado com a religião, né, da família dela. E aí ela conheceu meu pai, e através do meu pai ela conheceu a religião. Mas nunca foi algo imposto, né? Porque o meu pai, ele veio pro Brasil, mas ele não era... ele era muçulmano, mas não era um muçulmano praticante, né? Assim, que seguia a religião, assim, de fato. E aí minha mãe começou a estudar, a ler livros e se identificou com a religião e se converteu, se tornou muçulmana, por opção dela. E aí, olha que legal, anos depois... Quem puxou meu pai para a religião acabou sendo a minha mãe, né? Por ela ter estudado e ter se aproximado da religião. Aí os dois, tipo assim, eu já cresci numa família com uma educação religiosa bem estabelecida, forte. Aí eu lembro da minha mãe, era pequenininha, contando histórias religiosas, assim, pra gente antes de dormir. Então, eu já nasci numa família muçulmana. Porque todo mundo acha que, tipo, ser muçulmano é nascer lá, né? E não. Isso, as pessoas Não é um confundem. país Não é um chamado país. Islã. Islã, tem gente que acha que é Islândia, alguma coisa, não tem nada a ver. O Islã é uma religião, quem segue o Islã são os muçulmanos, né? E aí, quem pode ser muçulmano? Quem pode fazer parte do Islã? Qualquer pessoa em todo mundo, porque o Islã foi uma religião que foi enviada para toda uma humanidade. Eu poderia ser, qualquer a Gisele poderia qualquer pessoa ser. que se identifica com a religião, acredita, pode se converter e pode virar muçulmana. Então, não tem um país específico. As pessoas pensam que o Islã é relacionado só com os árabes. E não. Apesar de ter iniciado lá, o Islã mandou a mensagem para o mundo inteiro. E aí, a maior quantidade de muçulmanos nem são árabes e nem falam árabe. Você acredita? Não. A maior parte não é muçulmano. Gente, como Não é árabe, desculpa. A maior parte onde? dos Na muçulmanos não... Não, tipo, de todo mundo. O país que mais muçulmanos tem no mundo é Indonésia. E não tem... não é nem perto. Que não é... E não tem nada a ver com árabe, não tem a cultura árabe, eles não falam árabe. Mas quando vai falar as coisas da religião, eles falam em árabe, claro. Mas não tem a cultura árabe estabelecida como os países, né? E você é filha única? Não, eu tenho uma irmã mais nova, 2 anos de diferença. E também é muçulmana? Também muçulmana. Dentro da sua casa, como que era praticada a religião? Desde muito nova mesmo, seus pais, eles chegaram a te obrigar ou você foi conhecendo pouco a pouco e foi gostando? Então, como foi? que acontece? Dentro de casa, minha mãe, meu pai, eu e a minha irmã. E então, desde pequenas, a gente sempre teve educação religiosa. É a mesma coisa que eu passo pro meu filho, né? Porque é uma coisa muito natural. Por exemplo, quem é muçulmano vai rezar 5 vezes por dia, não vai ter bebida alcoólica em casa, não vai ter suínos e derivados, não vai comemorar datas comemorativas que não são islâmicas, como Páscoa, Natal, Ano Novo, Natal? festa junina, essas coisas, Eu não festa de sabia. São João. Então, é uma coisa que não tem na nossa cultura, na nossa religião. Então, não vai ter dentro de casa. Então, é uma coisa muito natural que vai acontecendo desde pequena. O meu filho me vê rezando desde que ele é bebezinho. Eu via meus pais rezando. E aí, a criança vê os pais fazendo, quer reproduzir. Igual as certeza. crianças não vê a mãe usando salto, não pega o salto da mãe e coloca a roupa da mãe. É a mesma coisa. Tipo, é uma educação, enquanto é criança, é muito leve. Tipo, é muito tranquila, é mais por reprodução. É igual quando tem refrigerante em casa. Na minha casa não tem refri. Então, meu filho, a probabilidade de não querer tomar refrigerante vai ser grande. Exatamente. Azul, por exemplo, a alimentação do Gael era vegetariana, né?
Isso que eu sempre falo. Como que eu coloco a religião dentro de casa? Mesma coisa que um vegetariano introduz o vegetarianismo dentro da casa dele. Ele não vai dar para os filhos dele carne. Não é? Porque ele acredita que a alimentação vegetariana é a melhor alimentação. Então, vai introduzir isso na casa dele. Da mesma forma que eu acredito que a minha religião vai ser muito importante. Porque a religião não é só como rezar. Ensina vários valores para a criança, né? Para quando ela crescer, ela ser uma criança boa, honesta, íntegra, com caráter. Então, tudo isso a religião passa, e não só como rezar. E a escola onde você estudou? Eu estudei em escola, minha vida inteira eu estudei em escola muçulmana, aqui no Brasil. É isso que eu ia te perguntar. Então, eu sempre tive a educação religiosa dentro da minha casa, que era muito forte, e dentro da escola também. E lá você tinha outras meninas, você não ia ser a diferente da escola, né? Você via outras meninas que também seguiam a mesma religião. Isso era muito legal, né? Porque eu não era a diferente, né? Como você disse, né? Então, eu nunca senti diferença enquanto criança. Porque eu sempre estive no meio muçulmano. Aqui em São Paulo tem uma comunidade muito grande. E eu estudava em escola muçulmana. Tinha alunos não muçulmanos também que estudavam na escola. Então, tinha um mix da gente. Então, eu não me sentia excluída ou diferente. Eu só fui sentir Eles que estavam entrando no seu mundo, né? Então, Sim. eles que tinham que ter Não, mas respeito. eles respeitavam, mas eles não tinham também não sentiam essa diferença, né? Porque era algo muito, era um mundo muito assim, natural. E pra mim eu também não sentia, porque eu já vivi a minha vida, tipo, desde pequena. Então, era muito natural tudo. Eu só fui sentir diferença quando eu entrei na faculdade. Porque aí as pessoas te olharam de um jeito que você sentia que... Sim, porque eu xenofóbico. Sim, porque eu era a única, né? Tipo assim, eu era uma pessoa entre milhares de pessoas na faculdade. Claro que eu senti alguns olhares de xenofobia, tipo assim, das pessoas... Intolerância religiosa. Intolerância. Nossa, que é isso? Que esquisito, eu não vou chegar perto dela. Só que... Jura? Não, ninguém nunca falou, eu não vou chegar perto de você. Mas, tipo assim, você tá. sente... Eu falo, meu Deus do céu. Não, mas você sente os olhares das pessoas, né? Tipo, de curiosidade, às vezes. Curiosidade, ou de... Nossa, o que é isso? Só que com o tempo, você vai amadurecendo e você vai relevando. Por quê, né? Tipo, você tá aqui na minha frente... propriamente dito assim, em português mesmo. É um lenço. E você tá belíssima. Linda, olha esse rosto, meu Deus. Gente, você não tem noção do tanto que ela é bonita. Exatamente. Olha quem fala, obrigada. Por quê, né? Não, mas é isso que eu falo sempre. Eu tento explicar para as pessoas de fora que para vocês que estão vendo, que não são muçulmanas, eu só tô usando um pano. Um pano, um lenço. Mas pra gente, ele significa a nossa identidade, a nossa conexão com Deus, a nossa devoção, a nossa convicção. Então, pra gente, significa muita coisa. Mas pra vocês, pra que as pessoas que não são, é só um pano. Eu aqui, tipo, isso, sim, isso que eu tô querendo explicar. Né? E legal você ter lenço. tido esse posicionamento, porque é isso que eu tento fazer com que as pessoas entendam. Que, tipo, eu não tenho nada a ver com a sua vida e você tá belíssima e é um pano, é um lenço. Exato. A idiota sou eu. Desculpa. Não, imagina. Não. Idiota sou eu de não estudar sobre, né? Porque eu acho que, assim, não é porque você não faz parte de qualquer tipo de comunidade que exista no mundo, de crença, né? De minoria, que você não tenha que estudar, que você não tenha que saber sobre, porque tem o respeito de aí, viver né? em harmonia, em viver em comunidade. A gente vive em sociedade, né? A gente tem que, acho que, saber o mínimo, pelo menos, para saber como tratar o outro, saber até onde você pode ir, até onde o outro pode ir. Muito legal. Quando a gente chegou, vocês não cumprimentaram o meu marido, né? Tipo, na nossa religião, só pode ter contato físico de mulher com mulher e homem com homem. A não ser que sejam as pessoas da família. Então, tipo, vocês já sabiam. E é muito legal. Quando eu encontro alguém, a pessoa já sabe, sabe? Tipo, eu falo, nossa, que legal, ela já sabe. A gente avisou o estúdio todo, os meninos, o estúdio todo. A gente avisou. Meninas, porque a gente cumprimenta, encosta, né? Eu falei, por favor, é a religião dela, senão ela vai ter que explicar. Se você der a mão pra ela, ela vai ter que se explicar. E deve ser chato toda hora. Não, gente... Não, tipo, eu fico sem graça pela pessoa.
Porque tem pessoas que não entendem. E acham que você é mal educada, Exato. Ou fala, nossa, ela é intocável. Quem ela tá achando que ela é? Mas é que não é isso. É por causa da religião. Eu, tipo assim, eu acredito tanto, tenho tanta convicção na minha religião que eu não vou trocar, tipo assim, isso por uma coisa maior, sabe? É que aqui no Brasil, o toque, o cumprimentar é uma coisa muito genuína, muito cultural, né? Só que pra gente tem um outro significado. Então, da mesma forma que eu respeito, também Qual tem que ser seria o significado? Desculpa te perguntar. De não tocar? De tocar. Então, o toque só pode ser com os íntimos, com as pessoas íntimas da família. Marido, filho, pai, sogro, tios, avós. Porque a questão é de respeitar o outro, entendeu? E também evitar com que o que possa acontecer além, sabe? Então, o Islã sempre resguarda tanto o homem quanto a mulher para não ter... porque às vezes é só um aperto de mão, mas você não sabe a intenção da outra pessoa. Às vezes tem apertos e apertos de mão de como pode passar para algumas outras coisas futuras. Tá vendo? O brasileiro devia adquirir mas isso. isso que você tá falando de ficar encostando nas pessoas, isso às vezes, você sente eu um tenho toque. ódio. Você não sente, às vezes, que a pessoa tá te tocando de um jeito diferente? Não, de conversar tocando assim, ó. Tipo, eu não Invadindo. gosto. Sim, É, até eu o me olhar, às vezes você sinto- não sente invadida quando uma pessoa tá conversando com você de uma forma. Até o olhar na nossa religião, tipo, tem que recatar o olhar, né? O que, tipo, não A um gente homem, vê um uma olhar mulher. maldoso, né? Exato. Tipo, se você for nos países muçulmanos, você vai ver que os homens, eles não ficam falando, olhando nos seus olhos. E aí tem pessoas que acham que isso é sem educação, falta de respeito. Mas não, pelo contrário, ele tá te respeitando, não fazendo esse contato físico direto, olho a olho. Aí sempre ele vai desviar o olhar, tipo, conversando com você.